Olá, meus queridos alunos. Eu quero falar hoje sobre logística reversa, dentro da disciplina de introdução à logística, e falar um pouquinho, resgatar um pouquinho falando sobre logística, né? E qual é essa diferenciação, né? Qual é a diferença de uma logística normal e logística reversa? A palavra reversa quer dizer ao contrário, né? Ou seja, existe um sentido, existe uma direção logística, de trabalho logístico, mas existe o ao contrário. E é exatamente o que nós vamos falar nessa aula. Então vamos logo para os nossos slides. Primeiro, o que é logística tradicional? A logística tradicional é um conjunto de atividades que envolvem o planejamento e implementação de controle de fluxos de informações do ponto de origem até o ponto de consumo. Professor, não entendi. O tradicional é exatamente o do fornecedor ao cliente, sendo ele final ou não. É esse sentido. Por exemplo, você vai, compra, um cara fabrica a cadeira e leva para o cliente final que vai consumir essa cadeira. Esse processo de transporte, de montagem, nós chamamos de logística tradicional, né? Então, o objetivo, quando nós estudamos na administração, no sistema logístico, é entregar esse produto certo, no lugar certo, na hora certa, com o menor custo possível, né? Então, esse processo de entregar até o cliente, ele se torna mais tranquilo. Isso é o conceito de logística tradicional. Então, as etapas de uma logística tradicional, o que é? Aquisição de matérias-primas para fabricar, esse transporte, fabricação de matéria-prima, esse é o sentido normal. A produção, né, desse produto, né, para ser feito, o armazenamento do produto já feito, a distribuição física, ou seja, como se vai fazer essa saída desse produto até a entrega do cliente final. Então, esse é o tradicional mais típico da logística que nós temos estudado até aqui. Exemplo, uma indústria de bebidas envia garrafa para os supermercados. É o tradicional. Então, ela se preocupa em entregar rápido, não quebrar as garrafas, estar em bom estado e com baixo custo possível. A logística reversa é o ao contrário, tá bom? A logística é inverso da logística tradicional. Como? Ela é responsável por planejar, implementar, controlar o fluxo de retorno do produto, embalagem ou materiais do consumidor de volta para o fabricante ou reciclador. Percebe que agora vai sair depois do cliente, já chegado lá, agora vai retornar, sair da mão dele para algum sentido. Essa saída do mundo depois do consumo, ou nós vamos ver lá para frente, se é pós-consumo, se é reciclagem, se é manutenção, se é por quebra, quando sai do consumidor final para o retorno, nós chamamos isso de logística reversa. Exemplo, reaproveitar, né? Reaproveitar o produto, reciclar, né? Existe qual a diferença de reaproveitar e reciclar, professor? Reaproveitar, eu vou pegar um produto e consertá-lo e mandar, dar um jeito para poder reutilizar novamente. De alguma forma. Reciclar não, pegar a matéria-prima e tornar um outro produto diferente com a matéria-prima. Qual a diferença, por exemplo? Um garrafa PET reciclável, né? Nós temos retornável. Então, estão reaproveitando aquela garrafa PET. Mas quando nós reciclamos, por exemplo, desculpa, quando você pega a garrafa PET e faz litro de água, né? Tá reaproveitando ele. Reciclagem não, por ninguém pega essa garrafa PET, ele derrete e vai virar uma vassoura, então vai virar um outro produto. Nós chamamos de reciclar. E, consequentemente, remanufaturar. O que é isso? É você ganhar de novo com aquele produto, depois de retorno. E o outro é descartar corretamente produtos que precisam ser descartados de forma adequada. Exemplo bem claro disso, por exemplo, devolução de garrafas retornáveis, recolhimento de eletrônicos usados, celulares, baterias e assim por diante, pilhas, são uma maneira de ver esse processo logístico reverso funcionando. Só que existem também algumas situações, que até vamos falar lá para frente, que existe uma base legal para isso, né? Que é a Lei 12.305/2010, que rege essa ideia de resíduos sólidos, como nós descartamos os nossos produtos. Então, é uma responsabilidade, e essa responsabilidade é das empresas.
A empresa ela é responsável por orientar e garantir de forma adequada os resíduos sólidos do desgaste de forma adequada. Então, no comparativo direto entre logística tradicional e logística reversa, nós temos aqui. Por exemplo, nós temos o fluxo. O fluxo da tradicional é da fábrica para o cliente. Já do fluxo normal, isso é o fluxo normal. Mas o reverso é do cliente para a fábrica. O objetivo principal da logística tradicional é a eficiência e o baixo custo, mais rápido, chegar mais rápido, entregar melhor e tal. Já da logística reversa, a ideia é a sustentabilidade e reaproveitamento. São objetivos diferentes. O foco do logística tradicional é a distribuição e entrega. É como eu vou entregar de forma adequada. Já o foco da logística reversa é o retorno de reciclagem e descarte. Qual é a responsabilidade? Ambos têm responsabilidade. E, de certa forma, até iguais. Né? Na tradicional, a única responsabilidade é do fabricante e distribuidor. Já na logística reversa, o fabricante também é responsável, o consumidor também é responsável e o reciclador, aquele que vai pegar esse produto e reciclar, também tem responsabilidade. Exemplo prático, por exemplo, entrega de produtos novos, uma geladeira, uma televisão. Outro é o coleta de usados ou defeituosos. Deu para entender mais ou menos a diferença, né? Eu percebo que é um processo totalmente inverso. Um vai para o cliente, o outro retorna para a empresa. A importância da... Por que a gente precisa entender a lógica reversa? Primeiro, uma questão ambiental, né? Se você vai desgastar... Você não pode jogar pilha de qualquer forma, você não pode jogar as garrafas de qualquer forma. Por exemplo, a ideia da coleta seletiva é uma maneira de o mundo entender melhor esse descarte de produtos, né? Reaproveitando esses produtos. Então, a empresa sempre vai estar preocupando com esse desgaste, tá bom? Então, reduz esses resíduos de poluição. Também existe a questão econômica, né? Porque, por exemplo, reaproveita materiais, reduz custos, né, de produção e assim por diante. Pensamos, por exemplo, na garrafa de cerveja ou de refrigerantes, garrafas de vidros que se retornam novamente, eles reaproveitam. Imagina se toda vez eles fossem produzir vidros e garrafas, isso já irá aumentar o custo, então consequentemente ia ser mais caro para nós. Então é uma questão de econômica também envolvida. Consequentemente, é uma questão social, né? As pessoas olham e geram também emprego para a indústria reciclada, de recicláveis, né? Então, tem pessoas que ganham dinheiro com esses produtos, né? Recicladores e assim por diante, que pegam esses produtos e geram rendas. E, consequentemente, a empresa ela tem uma imagem corporativa, né? Então, de sustentabilidade, uma empresa que cuida com a sustentabilidade, ou também se valoriza os nossos clientes, assim, de dar responsabilidade no pós-venda, né? O que é pós-venda? Depois que eu vendi. Tem muitas empresas que não estão nem aí depois que vendem, né? Venderam, já era. E isso é um problema. Mas empresas que têm uma ideia de importância e logística reversa, cada dia mais a gente está preocupado com isso. Às vezes a gente compra o produto já pensando se der defeito, como é a garantia, como vai ser o retorno e assim por diante. Isso é uma imagem corporativa que a logística reversa tem muita importância. Como funciona o processo? O processo funciona como? O fluxo reverso ocorre com várias etapas, tá bom? Que podem variar de acordo, logicamente, com cada produto. Mas eu listei algumas etapas de logística reversa. Primeiro, a coleta. Como é que vão ser feito a coleta desse produto pós-consumo, né? Sim, aí existe que ter um planejamento de como vai ser feita essa coleta. Segundo ponto é a triagem. O que é a triagem? É a separação dos produtos que podem ser aproveitados ou não, ou descartados. A terceiro, transporte reverso. Como ele vai se transportar esse transporte até o local de reciclagem ou de remanufaturamento, né? Como vai ser feito? O reprocessamento, o que é? É a desmontagem, o reparo ou a reciclagem com aproveitamento de outros componentes. Isso eu não entendi. Por exemplo, vamos pensar que uma empresa tem um produto de celulares, né? Você sabia, por exemplo, que tem ouro no celular? É uma observação. Então, como se faz retorno, tira componentes que podem funcionar, né? Mas como vai ser essa desmontagem? Como vai ser feita essa ideia? É uma etapa muito, muito interessante. E o último é a reintrodução desse ciclo no processo produtivo, ou
montando um novo computador, um novo celular, como reparo, ou como reciclagem, como ele vai virar um novo produto. Como esse mesmo produto que já foi consumido, ele vai voltar para o mercado novamente. Ok? Nós temos essas etapas aí, preste bem atenção. Então, nós temos dois tipos de relação de logística reversa. O primeiro dele é o pós-consumo. O que é o pós-consumo? A palavra já está falando, pós-consumo é depois que você consumiu. Relaciona-se ao retorno de produtos usados e descartados sem valor direto para o consumidor. Eu já usei refrigerante, eu já usei embalagem, eu já usei o celular, não quero mais, não presta mais. Então, eu já usei, não tem como usar novamente, tá certo? Nós chamamos de pós-consumo. O que é? Então, eu já descartei, não vou usar mais, e essa é a ideia de pós-consumo. Exemplo, por exemplo, pilhas, baterias, eletrônicos, garrafas PETs. Então, já usei, não tem como eu, o cliente daquele produto, reutilizar novamente. Então, nós chamamos isso de pós-consumo. Então, essa é uma característica de logística reversa que está relacionada a esse recolhimento desse produto para gerar um novo produto e gerar valor para a empresa ou para qualquer outro reciclador. Mas existe o outro que nós chamamos de a pós-venda, né? Tipo de logística reversa. O que é pós-venda? Nesse caso, é quando, por exemplo, algum defeito acontece no produto e precisa retornar para depois retornar novamente para mim de novo, tá certo? Está muito relacionado ao termo de garantia. Por exemplo, você comprou o celular, já vendeu, já é uma pós-venda, mas quebrou o celular. Como é que eu vou retornar novamente para a empresa que vendeu esse produto para consertar, para voltar novamente? Então, o pós-venda se refere exatamente à devolução de produtos novos que voltam por motivos como, por exemplo, troca de ou arrependimento do cliente, defeito de fabricação, ou excesso de estoque ou erro de entrega. Vou dar um exemplo bem claro, por exemplo, o cliente que devolve o tênis comprado online, né? O produto volta novamente para a empresa relacionado ao revenda. Seria diferente do pós-consumo. O pós-consumo, o tênis já usei, já está todo rasgado, não dá para usar novamente. Então, aí, nesse caso, vai ser pós-consumo. Nesse caso, é pós-venda. Existe a base legal de responsabilidade. O que é isso? Alguns produtos existe uma base legal de responsabilidade, ou seja, a empresa é responsável pelo descarte, podendo causar crimes ambientais e civis, né? A Lei 12.305 de 2010, né, que institui a Política Nacional de Resíduos, né, a PNRS. Ela estabelece que todos os agentes da cadeia produtiva e fabricantes, importadores e distribuidores, comerciantes e consumidores têm responsabilidade pelo ciclo de produtos. Né? Essa lei ela obrigou que as empresas e vários setores implementaram o sistema logístico reverso, especialmente alguns produtos. Quais são os produtos? Pneus, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, né? Produtos eletrônicos e componentes, óleos e lubrificantes, embalagens plásticas e medicamentos vencidos. Né? Então, existe uma responsabilidade nesses setores de garantir essa logística reversa. Tá bom? Causando, como eu falei, crime ambiental e civil. Exemplos práticos de empresas que fazem isso, tá bom? Por exemplo, a Natura, ela recolhe os embalagens usados em pontos de vendas e incentiva ao reuso. Perfumes de vidro e tal, lá tem uma ala só para fazer entrega desses produtos. A Coca-Cola, por exemplo, utiliza o sistema de garrafas retornáveis ou ciclos retornáveis. A Apple, ela tem um programa de Apple Trading, tá bom? Que recolhe iPhones antigos para reuso componentes. Eles recolhem isso, você tem desconto de um aparelho novo. E esse aparelho eles remanufaturam, consertam e vendem em outros mercados. Também é muito comum isso, fazer isso. Chamam de produtos remanufaturados. A Magazine Luiza, ela coleta eletrodomésticos antigos para entregar novos. Ela tem uma rede de entregas. E a Ambev ela reutiliza milhões de garrafas de vidros por ano, né? Garrafa de cerveja, ela tem esse processo bem elaborado de logística reversa. Vou deixar o exercício para vocês aqui, tá bom, gente? Esse exercício tem que ser entregue para mim ainda hoje. Conceitue com suas próprias palavras o que é logística tradicional e qual o princípio e objetivo desse tipo de processo dentro da empresa. Logística tradicional. Segunda questão, explique o conceito de logística reversa e cite 2 exemplos práticos de aplicação dessa empresa conhecidas. Terceiro, compare o que é logística reversa e tradicional.
descastando menos três diferenças entre elas em relação ao fluxo e objetivo e foco operacional. Quarta questão, a Política Nacional de Resíduos, a Lei 12.305 de 2010, é o marco para a logística reversa no Brasil. Qual a importância dessa lei para as empresas, para o meio ambiente? E quinto, imagine se você, gestor de uma empresa que vende eletrônicos, que ações de logística reversa poderiam ser implementadas para reduzir o impacto ambiental e melhorar a imagem da sua organização? Então você vai pensar como um gestor. Você vende eletrônicos, como é que você vai garantir essa logística reversa aí, ou pós-consumo ou pós-venda? Tá bom? Gente, até a próxima e boa aula.